Essa semana eu estava vendo uma entrevista, semana não, antes das férias eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que gosta de combater a religiosidade. A entrevista, a pessoa era bem afiada no combate à religiosidade. Ia bem na ferida, cortava assim, e mostrava, e revelava. E, de fato, eu percebi, o rapaz tem uma inteligência boa, sabe falar, sabe colocar, sabe quebrar, sabe chutar a coluna, sabe vir mesmo nas costelas, né? Vai mesmo nas costelas, o bicho é bom. O entrevistador entendeu o conceito, mas o entrevistador fez uma pergunta que não coube muito bem na cabeça dele, não sei o que aconteceu. O entrevistador fez uma pergunta que interessante, diz assim: realmente o que você está falando é algo impressionante, bacana, concordo, é isso aí, mas, uma vez que você tem esse monte de crítica, qual seria então a maneira certa de fazer as coisas? Como construir uma espiritualidade que a gente possa viver na comunidade, na sociedade, que faça sentido, que seja eficiente, que as pessoas se conectem a partir desse monte de crítica que você fez? Aí, na hora, o rapaz se fez que não entendeu a pergunta. E começou a bater de novo. Bater. Amigo, responda a pergunta do moço. Não satisfeito, o moço perguntou de novo. Porque o outro fugiu, se fosse redação, levava 0. Né? Fugiu do tema. Aí, de novo, ele só ficou batendo de novo. Aí você começa a perceber que, às vezes, a pessoa não elaborou a construção do ideal proposto. Ela só sabe destruir, mas ela não sabe construir. E destruir é muito fácil. Não precisa muita inteligência para você arranjar uns problemas na igreja evangélica brasileira, não. Precisa? Se eu fizesse uma redação aqui, Enem, o tema: os problemas da igreja evangélica brasileira. Cada um aqui fizesse uma redação de 20 linhas. Saía fácil, não? Então é difícil criticar a igreja? Bem facinho. Qualquer um vira gênio criticando a igreja. Qualquer um é gênio. Vai no Facebook, faz um texto, pronto, tá vendo? O cara sabe criticar, cabeça. Ele viu o que ninguém viu, só tu viu o que ninguém viu, né? Só tu sabe, só tu sabe das coisas. Criticar é muito fácil. Agora, propor um modelo que funcione, que seja legal, que faça sentido e coerente bíblico, aí, meu irmão, é anos. E quando você faz isso, você vira vidraça. Porque eu lascar o outro é fácil. Agora eu faço. Aí eu viro vidraça, que o outro pode lascar em mim também. Ah, mas o que tu fez? Deu certo? Não, olha aí o que tu fez. Ó, essa coisa também. Aí você vira vidraça. Mas quer criticar sem ser atacado? Não faça nada. Só critique. É muito fácil. A gente, como comunidade, a gente tem um DNA bem antirreligioso. Nós, como uma comunidade de Candeias, nós temos acho que a essência, se você pegar qualquer mensagem minha e olhar com mais atenção, sempre tem uma crítica. A gente tem um DNA bem crítico. A gente critica as estruturas, critica tudo. Mas a gente tem um perfil também de tentar achar soluções para aquilo que a gente acha que está errado. E aí, esse exercício é um dos exercícios mais difíceis que tem, porque criticar todo mundo, já entendemos que é fácil. A construção é que é difícil. A realização que às vezes a gente consegue, às vezes não. Às vezes a gente acerta, às vezes não. É que nem você tem um martelo numa mão e uma pá de construção na outra. Tem hora que a gente está martelando, tem hora que a gente está construindo. Aí a gente vai e destrói o que a gente acabou de construir que não deu certo. Aí vai a outra coisa aqui. Porque a gente está tentando ser mais coerente. Ser mais construtivo. Esse é um desafio. Às vezes a gente até já construiu, mas depois a gente enjoou. Disse, não é isso não, vamos fazer de novo. Aquela pessoa que está construindo a casa, derruba e faz de novo. Então esse é um perfil da gente. Se você, irmão aqui da nossa igreja, pode até ser que não percebeu que a gente é assim. Tem gente que não percebe não. Passa anos sem saber. A gente é assim? Eu não sabia não, eu achei que era normal. Se eu tivesse sabido, nem tinha entrado, né? Assim, eu sabia, eu achei que a gente... Tem gente que não percebe, não. Passa anos sem perceber.
Por quê? Porque a gente vive numa cultura tão maciça, evangélica, que você escuta tudo em todo lugar e faz um mix, uma salada mista na sua cabeça e nem percebe a diferença de tudo. Você acha que a diferença das pessoas é diferença de perfil e não de conteúdo. Quer dizer, aquele pastor tal, aquele pastor é nervoso. E o pastor tal, o pastor é engraçado, aquele outro é engraçado. E aquele outro assim, dá uma paz no coração quando a gente escuta, é o pastor da paz. E aquele outro é para aprender, é estudioso, pastor que ensina, estudioso. Você não notou a diferença de conteúdo nenhum dos dois, você só acha que um é mais engraçado e o outro é mais nervoso. Até com eu ir dobrando, você acha que você chega assim na igreja e diz assim, é duas igrejas diferentes, de manhã de um jeito e à noite é de outro. Por quê? Porque um tem um perfil de um jeito e o outro é de outro perfil de outro jeito. Você não olha o conteúdo e acha que é diferente. O conteúdo é a mesma coisa, que todo dia a gente discute para chegar no mesmo lugar. Ele tem umas abordagens para um lado, eu tenho para o outro, mas o núcleo é a mesma coisa. Mas se você só olha o perfil assim, de que um fala assim, outro fala assim, você acha que é a mesma coisa. Você acha que é diferente, quer dizer. Porque você pode passar anos aqui dentro sem notar que a gente faz isso. Aí, teve um dia... Às vezes eu fico desanimado com isso também, né? Fala. Aí o irmão manda aquela corrente de WhatsApp, nada a ver. Aí eu digo assim, como é que pode estar na nossa igreja? Parece, e está há anos na nossa igreja. Eu digo, como é que pode? Tipo assim, não tinha como ser mais nada a ver com a gente do que essa corrente que ele mandou. Aí, outro dia eu fui jantar com um irmão da igreja. Aí ele estava dando testemunho ele era de uma outra igreja, aí passou um tempo aqui. Aí estava dando testemunho dele, de como é que foi, e como é que ele interpreta agora a Bíblia, como houve uma mudança de transformação na cabeça dele. E aí, quando ele estava falando, se eu fosse desses, rolava uma lagriminha em mim, mas como eu não sou, eu fico bem durinho, né? Mas eu me emocionei por dentro, porque eu digo, rapaz, tu entendeu? E para mim é uma surpresa tão grande encontrar uma pessoa que entendeu. Não é que não existe, né? Mas é porque eu estava numa semana que eu vi uns 5 que não. Aí, quando esse irmão entendeu e me falou assim, as doutrinas, os textos, a maneira de ver o ser humano e a vida, eu falei, rapaz, você entendeu. Quer pregar domingo, não? Quase eu falei para ele. Me deu uma alegria tão grande de ver a pessoa que entendeu. Mas assim como essa que entendeu, tem aquelas que 2 anos depois, que estão aqui já, 3 anos, entende, só depois de 3 anos. E nessa hora, 3 anos depois que ela entendeu, isso é até um problema que a gente fica, né, discutindo, como é que a gente faz para ela entender mais rápido? Depois de 3 anos que ela entendeu, aí ela vai dizer, mas é assim? Ah, mas é por isso que faltava aquilo? Mas e se for assim, será que vai dar certo? E se a gente tirar esse controle, se a gente tirar esse tipo de opressão, e se a gente tirar esse tipo de ferramenta, e se a gente não fizer dessa maneira, será que a pessoa não vai ser menos crente do que ela é, do que ela deveria ser? Será que prender mais ou fazer mais desse jeito não gera um crente melhor? Aí fica cheio de dúvida, cheio de chateação. Deixa eu dizer uma coisa. A desconstrução, de fato, sem uma reconstrução, gera um crente pior. Se você só chega para a pessoa e sai destruindo tudo, você cria uma pessoa amarga, ressentida, cínica, amargurada, com raiva de todo mundo, com raiva de tudo que é Deus, tudo que é Bíblia, só entra nos cantos para discutir e se achando o sabichão, egocêntrico e narcisista. Só ele entendeu, só ele sabe tudo, e ele fica lá se achando a melhor pessoa do mundo. Então, desconstruir só faz você se sentir um pequeno Deus. Eu descobri os problemas, eu sou superior a toda essa manada que está sendo levada por aí. Eu nunca vi alguém totalmente desconstruído que ficou legal, sabe? Eu acho que tem alguma coisa no meio do caminho melhor do que a total terra arrasada.
As pessoas ficam sem consolação, sem esperança, sem fé, sem amizade, sem relacionamentos, sem desenvolver estudos, consciência, reflexões, perde tudo. Agora, uma desconstrução que nos leva a ser mais coerente com o ensino de Jesus, essa nos faz ser infinitamente melhor. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para as coisas. Não que eu já tenha alcançado, como diz Paulo, mas a gente tenta. Uma tentativa de construir coerente com a graça de Deus, com a liberdade da fé, com as novas revelações que Jesus Cristo fez no mundo, fazem com que a gente seja menos doente e com uma fé menos adoecedora das pessoas que estão no meio de nós. Mais cheia de significados. E eu vou construir um exemplo para você. Um exemplo que poderia ser até muitos outros, porque só o que eu tenho é exemplo disso. Mas eu vou usar um exemplo bíblico para a gente fazer esse exercício mental. Você lembra que eu pedi para você ligar a chave da reflexão hoje, certo? Vejam só, João 4,20, vamos ver essa passagem que está ali no meio do encontro de Jesus com a mulher do poço. Há uma frase aqui, há uma argumentação aqui, que faz uma reflexão profunda para a gente. Diz assim, ó, João 4,20. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Isso aqui é a mulher falando para Jesus. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, vai explicar tudo isso para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Você entendeu? Todo mundo entendeu? Então, eu vou fazer uma pergunta simples agora, certo? Só para a gente começar. Jesus está prendendo mais a pessoa numa religião, ou ele está quebrando mais a religião na cabeça da pessoa? Ele está prendendo mais a pessoa naquilo que já existe estruturalmente falando, ou ele está quebrando a estrutura para apresentar uma novidade de vida para ela? Então, a semelhança de Jesus é a gente. A gente quebra a estrutura para apresentar uma nova realidade para a pessoa. E essa pessoa, uma samaritana, que fazia parte de um povo que se misturou com outros povos, o povo do norte, e misturou as doutrinas de revelação do Pentateuco com um bocado de coisas. E tinha um povo judeu que era mais fielzinho, que seguia as coisas bem direitinho, que o Messias vinha de lá. Esse povo aqui escolheu um monte Gerizim para adorar. Aqui é o lugar santo, aqui é o lugar santo. E o povo judeu tinha Jerusalém. Aí, a pergunta da mulher é, qual é o lugar certo para a minha fé se desenvolver? Quem é que está certo? Qual é a doutrina correta? Qual é o lugar que Deus fala e abençoa? Qual é o lugar que eu devo me envolver? Qual é o lugar que eu posso fazer isso que você está me propondo? Porque um lugar não é só uma terra que você diz que é santa. Naquele lugar existem sacerdotes, operando sacrifícios, sendo colocado na posição de intermediadores com Deus, fazendo todo o movimento de ritualístico e tendo a autoridade da cancela que diz quem entra e quem sai, quem está aprovado, quem não está, quem está santo, quem não está, quem está no céu, quem não está no inferno. Né? Ali, aquela doutrina diz para a gente quem está dentro, quem está fora, e eles dominam o poder religioso local. De maneira que eles vão dizer, aqui é a bênção de Deus, e nós controlamos quem entra, quem sai, e somos o intermediador de você com Deus.
Então, escolher uma Jerusalém, você está escolhendo um conjunto de domínios e autoridades e conceitos para dominar a sua fé. Escolher o Samaria, o Gerezim, também tem outro tipo de conceitos. É como se você pensasse, eu vou para a igreja do pastor fulano, e lá ele vai ser minha cobertura espiritual, eu vou sacrificar um dinheiro lá para ganhar uma bênção, ele vai ser, né, lá que é o lugar que eu vou encontrar Deus, e enquanto eu estiver frequentando a igreja do pastor fulano, Deus está comigo. Porque onde é que eu vivo Deus? Na igreja do pastor fulano. Mas eu devo ir na igreja do pastor fulano, ou devo ir na igreja lá nova que abriu na esquina de casa? Onde é o lugar que eu devo adorar? Onde é? Aí, nessa hora, Jesus diz, olha, deixa eu dizer um negócio para você. Se Deus habitar no seu coração, o Novo Testamento diz que nós somos templos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo vier na sua vida e você vier com a verdade de Deus no seu coração, aonde você for, será o local da adoração. Sabe por quê? Porque o templo vai estar dentro de você e Deus vai estar dentro de você e você não vai precisar de estrutura nenhuma para se conectar com Deus, porque você vai ter livre acesso a Deus sozinho, só tu e Deus, aonde você estiver. Aí, meu irmão, como é que faz? Como é que essa revelação impacta todo o resto? É como se Jesus dissesse, os reformadores falaram uma época, né? Olha, a igreja medieval detém a entrada no céu. Ela aprova, ela excomunga, ela diz quem é o sacerdote, quem não é, tem os seus intermediadores. Para você falar com Deus, você tem que passar por meio de um sacerdote. Esse sacerdote é um intermediador que detém o poder, que está junto com o Estado, que está junto com tudo. O reformador diz, agora eu vou te dar a Bíblia na sua mão, você pode ler e interpretar, e você pode ter acesso a Deus sem precisar de nenhum sacerdote, porque existe o sacerdócio universal do crente. Todos nós temos livre acesso a Deus. Aí, é isso aí, bacana, é isso aí. Aí a gente diz isso, 2 meses depois está fazendo o antigo, né? A gente prega isso, se esforça para fazer isso acontecer. Quando vê, estamos igualzinho o judeu na sinagoga, o católico na igreja e os evangélicos nos seus templos. Tudo fazendo como sempre foi e ninguém vivendo essa realidade que não precisa de ninguém para ser seu intermediador. Aí é tão difícil viver isso que o cara diz assim, rapaz, é isso aí mesmo, mas vamos viver isso aqui do jeito que a gente sempre viveu? Aí acha difícil criar uma nova estrutura, acha difícil pensar como é que isso vai ser na vida da gente e acaba fazendo tudo como sempre fez. E existe aquele outro que vai tentar encontrar uma maneira de transformar essa igreja numa igreja que promova esses valores. Uma igreja que promove esses valores vai dizer o seguinte, meu irmão, transforme a sua vida num lugar de adoração. Olha, culto não é toda a sua vida, não. Você tem que ser a sua vida, tem que ser 7 dias por semana. Olha, não fique achando que você só vai estudar a Bíblia aqui, não. Você tem que estudar na sua vida. Toda hora essa igreja está jogando você para fora. E a igreja do outro está toda hora dizendo, é aqui que é o lugar de bênção, é aqui que é o lugar que acontece, é aqui que você tem que vir para a EBD, é aqui que você tem que vir para o evento, aqui que você tem que vir para o negócio das mulheres. Aí essa igreja só está jogando para o lugar sagrado. A outra está dizendo, vai, você deve viver lá, a sua vida toda é uma adoração. A outra está jogando para fora. Essa daqui esvazia. Aí como é que você faz uma igreja que você diz para o povo ir e esvazia, aí no domingo só tem 10 pessoas, aí você diz, rapaz, eu acho melhor pregar essa daqui, porque o quê? Domingo está cheio. Aí, se você prega essa daqui, você dá um tiro no pé, como pastor sacerdotal, igreja institucional. Se você diz que servir a Deus é na sua vida, que seu emprego é um serviço a Deus, como é que fica o voluntariado na igreja? Porque nessa aqui diz aqui, como é que você não serve a Deus, você serve ao mundo, não serve a Deus? Quem é você se não serve a Deus? Aqui eu posso te ameaçar. Aqui eu digo que você pode estar na sua vida servindo a Deus com o seu trabalho. Aí eu perco o voluntário na igreja. Aí como é que fica os ministérios infantis?
Eu não posso obrigar ninguém, não posso oprimir ninguém, não posso dizer que está todo mundo no inferno se não servir. Ah, mas pastor, então eu vou usar essa doutrina aqui, é melhor para a instituição, é melhor essa daqui, que é como sempre foi antes de Cristo. Então, Cristo ele vem quebrar um paradigma que exige um esforço nosso de entender, então, como é que a gente vai viver isso? Esse esforço não é uma resposta pronta. É um exercício contínuo crítico. Vejam só Jesus. Jesus, ele ia para o deserto. No deserto ele foi tentado. E superou a tentação e a provação no deserto. Mas no deserto também, diz que ele multiplicou o pão. Diz que ele teve misericórdia das pessoas que seguiam ele. Sabe o que ele fez? Curou todo mundo que seguia ele no deserto. E fez dos ensinos mais maravilhosos que disse, se lembra lá do deserto de Moisés? Que descia o maná do céu? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná de Deus. Jesus falando. Aí Jesus foi para o deserto e transformou o deserto num lugar de adoração. Aí Jesus foi para o monte. O que Jesus fez no monte? O sermão transformou o monte num lugar de ensino. Mas também num lugar, dos melhores ensinos de Jesus foi no monte. Não foi na sinagoga. Foi no monte. Aí ele foi no monte, ele fez o quê? Quando ele estava cansado, ele ia fazer o quê? Subia no monte. Quando ele queria decidir uma decisão complexa, como foi escolher os seus apóstolos, os seus discípulos, foi no monte que ele fez. Aí a gente pega isso e transforma, né? Vamos para o monte é lugar santo, o monte é um negócio. Mas Jesus transformava o monte num lugar de adoração. Aí Jesus ia para a cidade. O que ele fazia na cidade? Andava no meio do povo, no meio da multidão. Quando ele entrou em Jerusalém, as pessoas pegaram lá as folhas, né, as palmeiras. Aí disseram, bendito é o que vem em nome do Senhor. Fizeram um culto ao ar livre. Jesus curava as pessoas no meio da multidão. Discutia com elas, amava, consolava. Estava tudo no meio da cidade. Porque ele transformava a cidade num lugar de adoração. Mas, quando ele entrava na casa das pessoas, aí que o negócio ficava melhor mesmo. Porque ele chega a dizer, que se você quer orar de verdade, você entre no seu quarto, feche a porta, porque o Pai que te escuta em secreto te recompensará. Onde é que é o lugar que Deus recompensa? É na igreja ou é no quarto? Se a igreja dizer isso, né? Você quer receber uma bênção? Vai para o teu quarto. Sai da igreja. Se a gente dizer isso. Foi nas casas que ele curou a sogra de Pedro. Foi nas casas que ele ressuscitou a filha de Jairo. Foi nas casas que ele fez a ceia. Já pensou isso? Já pensou isso? Vamos seguir a Bíblia, vamos. Onde é que vai ser feita a ceia? Em casa. Não é na Bíblia? Não foi feito na casa de uma pessoa? Então agora a ceia é em casa. Ah, mas não vai ter o sacerdote. É, porque não tem sacerdote mesmo, não. É aquele que é o maior, é aquele que lava os pés. Então você pega o menor de vocês e esse que vai servir a ceia, certo? Vamos fazer como Jesus fez? Aí, ou fazer que nem a gente aqui na igreja, né? Que teve um dia que a gente fez Nescau com pãozinho a ceia, não foi? A gente faz uns negócios desses. Porque a ceia se aproxima muito mais, sabe do quê? Do que o almoço no final do culto, do que esse vinhozinho com esse pãozinho que a gente faz no culto. E falando em almoço, Jesus comia com as pessoas dentro de casa e com pecadores. E vivia comunhão com elas. Recebia até lava-jato, que era o Zaqueu, né? Que era ladrão pra caramba. Ele pegava assim, sabe aquela pessoa que você acha que não é nem gente? O ladrão, mais ladrão do partido político? Aí Jesus disse assim, pô, vamos almoçar. Aí levava para casa, para almoçar com o cara. Para conversar com ele. Entendeu? Jesus transformou os quartos em lugar de adoração, as casas em lugar de adoração. Jesus transformou o caminho no lugar de adoração. Os discípulos de Emaú voltando para casa, Jesus apareceu no caminho e ficava ensinando a Bíblia para eles no caminho. Quando ele mandou de 2 em 2 em cada cidade para fazer o evangelismo, foi no caminho. Quando ele discipulou 12 discípulos, foi no caminho de 3 anos vivendo com eles.
E quando ele entrava no barco, o barco é um veículo, pense no seu automóvel. Jesus, você navegando, você está no seu automóvel, indo para o trabalho. Aqui o carro é um lugar de milagre, é um lugar de multiplicação, é um lugar de acalmar a tempestade, é um lugar de você ver Jesus 3 horas da manhã andando sobre as águas. Então o seu veículo é um lugar de adoração. E a sinagoga, Jesus ensinava na sinagoga, Jesus curava na sinagoga, Jesus criticava a sinagoga. No meio da sinagoga. Por isso que quando a gente critica no meio da igreja, está fazendo igual Jesus. Porque a igreja é lugar de se autocriticar também e de se rever. Aí, Jesus ia no templo, ensinar no templo, ia. Mas também ia dizendo assim, rapaz, mas eu vou destruir isso aqui em 3 dias e vou reconstruir de novo. Ao mesmo tempo que ele ia no templo pregar, ele dizia, mas isso aqui não é um propósito não, viu gente? O propósito é que cada um viva o seu evangelho na sua vida. E que a gente quebre essa estrutura que está mais prejudicando a fé do que ajudando. E Jesus ia para onde? Para as festas, casamento, água, né? Transformou água em vinho. Aonde foi? Uma festa. Onde é que Jesus ensinou? Na festa dos tabernáculos. Ele disse assim para o povo, ó, vai ter uma festa. Eu não vou não, que o pessoal vai me prender. Vai vocês. Aí foi, ele ficou. Aí do nada ele foi escondido. Tem na Bíblia, certo? Aí ele foi escondido, ficou lá, ficou olhando. Aí não se aguentou, começou a pregar no meio da festa. Aí ele transformou a festa num lugar de adoração. Amigo, já entendeu isso? Todo lugar que você for, se você for com Jesus, vira um lugar de adoração. Por isso que ele disse, mulher, se você receber dessa água que eu lhe der, vai vir um momento. Antigamente era assim, tinha uns lugares de adoração, né? Mas chegou a hora que eu estou mudando essa circunstância de uma forma tal que se você aceitar a água que eu estou lhe dando, qualquer lugar que você tiver será um lugar de adoração. Pense, como é que isso impacta a sua vida? Como é que impacta a sua visão sobre o que é sagrado e o que é profano? Como é que tu separa a sua fé entre lugares religiosos e lugares não religiosos? Porque nós somos assim. Tem o dia santo e o dia profano. Aí, o dia santo é para servir a Deus. E o dia profano é para servir a Satanás. Não é isso? Então, você passa 6 dias da sua semana servindo a Satanás. E quando chega no domingo, você serve a Deus. É isso? Qual é a visão de Deus? Todos os dias são santos. A visão do Antigo Testamento é qual? Só um dia santo. É qual? Sábado. A visão do Novo, todos os seus dias são para adorar a Deus. Porque Jesus está contigo todos os seus dias. Aí você começa a perceber um negócio que Jesus faz e que a gente tem que mudar a chave na nossa cabeça. Jesus não está diminuindo um dia da semana. Ele está elevando todos os outros 6 à condição de santo. Entendeu isso? Jesus não está dizendo que Jerusalém não se deve adorar em Jerusalém. Ele está dizendo que todos os outros lugares também são lugares que você pode adorar. Entendeu isso, a libertação? Porque ele não está só quebrando uma ideia, ele está reconstruindo todo um conceito. E é isso que a gente está tentando fazer. Como viver isso numa realidade de 2020, numa cidade urbana, no Luciano Cavalcante, que faça sentido para você e para a sua família. E que não seja uma religião adoecedora que jogue para dentro, mas que jogue para fora. A gente já sabe como fazer? Não. Mas a gente está tentando. Às vezes a gente acerta. E às vezes a gente vai aprumando no caminho. Sabe aquele pessoal que começou a fazer vídeo para a internet, os primeiros vídeos é ruim? Aí depois de uns 100 está bem bonitinho? É a gente. Os primeiros vídeos é ruim, a gente vai melhorando, vai fazendo melhor. Vocês entenderam?
Eu vou contar uma historinha aqui para a gente terminar esse momento. A historinha é a seguinte. Eu aprendi com o meu pastor Idelbrando. Idelbrando me contou essa história. Ele disse assim, tem um livro chamado Missões Transculturais. Ele conta várias histórias de missionários. Tem uma história que é o seguinte, um missionário chegou numa localidade. E essa localidade era limpa. Um brinco. Não tinha um lixo na rua. Perfeito. Parecia assim um pessoal com civilidade. Aí foram descobrir por quê. Aí os missionários descobriram. Porque, segundo a crença popular, os demônios habitavam no lixo. Aí ficava a cidade toda limpa por causa da expectativa de religião que eles tinham. Na hora que os missionários começaram a pregar que os demônios não habitavam no lixo, adivinha o que aconteceu com a cidade? A cidade se tornou imunda. Cheio de lixo por todo lugar. Por quê? Porque eles pararam de acreditar numa ideia falsa que fazia eles limpar a cidade. Então, o que esse missionário tem que fazer? Voltar a pregar que os demônios estão no lixo? Ou ensinar a esse pessoal a ter uma vida civilizada como irmãos uns aos outros? Sabendo que tem um problema de saúde pública, sabendo que tem um problema de doença, sabendo que é um problema de amar seu irmão e saber cuidar da sua vizinhança. Então, tudo isso é mais difícil do que dizer que o demônio está no lixo. Então, eu decido que é melhor falar que o demônio está no lixo e o lixo é um demônio mesmo, é meio feio, aí fica aí mesmo. O demônio só faz sujeira. Mas, amigo, dá mais trabalho. Mas deixa você uma pessoa mais consciente, mais madura, mais inteligente, mais consciente das relações com o próximo. Esse é o nosso desafio. Há um lugar onde Deus se manifesta, mas não é um lugar físico. Na verdade, esse lugar é o próprio Deus. É esse Deus que vem habitar em nós. Quando eu entendo essa realidade, todo lugar que eu estou se torna um lugar santo. A minha visão se abre, o meu entendimento se expande, e eu começo a perceber que eu estou com Deus todos os dias da minha vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu pedi ao Felipe para dar essa palavra aqui, porque eu queria celebrar ao nosso Deus por essa palavra de hoje de manhã. Eu estava ali sentado e só glorificando a Deus. E essa glorificação e essa celebração não é pelo Felipe estar dizendo isso, porque isso é a cara dele, o que ele está falando. Mas é por Deus ter colocado no coração dele para falar isso justamente nesse momento. Eu entendo o Felipe como um cara muito profeta. E o profeta, ele precisa ser livre. E justamente sem a liberdade, o profeta ele se torna a serviço de... E o profeta precisa estar a serviço apenas de Deus. Então não há nenhum tipo de combinado, sabe, a respeito das coisas que quando Deus é o Espírito que combina. É o Espírito que, sabe, que chega e alinha. É o Espírito que toca no coração. E o Felipe não prega se não for aquilo que está ardendo no coração dele. Aquilo que está mexendo realmente com ele. E eu vou passar um exercício para o pessoal da noite, que para sexta-feira precisa ouvir isso aqui, entendeu? Para sexta-feira precisa ouvir essa palavra aqui. Então o pessoal que vai à noite, dizer, pessoal, tem tarefa de casa, é assistir a pregação do Felipe que foi feita hoje de manhã. E a tarefa de casa para vocês vai ser assistir a que eu vou fazer à noite. Porque tem tudo a ver com tudo isso que o Felipe falou, tem tudo a ver com tudo que nós vamos viver. Então eu queria que a gente encerrasse esse culto hoje, orando, e colocando essa semana, de forma especial, nas mãos de Deus. Colocando esses próximos 20 e 30 dias, que é quando nós vamos entrar em contato, sabe, onde a gente vai olhar essa parte da construção, que tipo de construção é, se há uma desconstrução, que tipo de construção é. E a gente colocar isso diante de Deus. Eu falei no vídeo que eu gravei ontem, que se esses projetos e esses sonhos
não forem de Deus, eu não quero viver. E eu acho que você também não quer viver algo que não seja de Deus. Então eu queria que a gente orasse por isso. Que não envolve a Candeias, não envolve a nossa vida. Envolve a nossa vida. Então eu queria que você baixasse sua cabeça agora, que você fizesse uma oração. É dizer, Pai, sopra. O vento é livre, ele sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem, para onde vai, nós ouvimos a sua voz. E assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Diz, Pai, sopra. Fala comigo. Mexe com as minhas estruturas. Mexe com as minhas estruturas. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. E ora pela Candeias. Pai, abençoa essa comunidade local que eu faço parte. Nos entendimentos, nas visões, nas revelações, no discernimento, na coragem, na fé, na ousadia. Nos abençoa, Pai. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.